Bom dia, meninos. Tudo bom? Bom, nós iremos dar continuidade, tá? Ao conteúdo, a formação dos estados nacionais, referente ao capítulo 1 do caderno 2 de vocês. Nas aulas passadas, nós vimos aí um pouco sobre as fronteiras, os estados no mundo, a formação dos estados nacionais. E hoje nós vamos ver um pouco sobre Estados-nação e as organizações internacionais. Só para frisar aqui, estarei deixando disponível para vocês na plataforma, junto com essa aula de hoje, a aula da semana passada, para caso alguém queira estar visualizando novamente, tá? Fazendo aí uma revisão, ficar disponível para vocês no momento que vocês necessitarem, tá joia? E também vai servir para futuramente vocês estarem consultando, né? Fazendo uma revisão aí através desses vídeos que serão disponibilizados para vocês, além do material que vocês possuem. Bom, gente, vamos iniciar aqui as organizações. Uma das organizações muito famosa e muito conhecida é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Creio que vocês já tenham ouvido falar na ONU em algum momento da vida de vocês. Então, a ONU ela vem aí surgir no ano de 1945. Durante esse período do seu surgimento, o mundo estava tendo muitos problemas políticos, tá? Dado aí o processo de guerra entre Estados Unidos, Rússia, que foi basicamente o início, o finzinho da Segunda Guerra Mundial, foi quando essa ONU veio a ser criada e ser pensada. A sua fundação, ela vai aí inicialmente ser composta por 51 países fundadores, né? 51 países vão se reunir para fundar a ONU, porém, o país responsável pela criação foi os Estados Unidos. Ele foi o mentor dessa Organização das Nações Unidas. No momento atual, ela é composta por 193 membros, sendo que temos aí alguns idiomas que predominam, assim também como os países que vêm a predominar, a ter voz dentro dessas organizações, tá? Só para frisar um detalhe a mais para vocês, não vou me aprofundar tanto nessa questão das Nações Unidas, mas a ONU ela é composta por membros fixos e por membros rotativos. Esses membros eles vão aí a cada 2 anos sendo colocar como se fosse uma eleição, é tido uma votação e vamos trocando de membros, e esses membros são responsáveis por ditar as leis, né, os acordos, por ter uma voz mais ativa, mais concreta dentro de tudo que ela vem a querer fazer, tá? A ONU, ela foi criada no intuito de trazer a paz mundial. Esse foi o objetivo da criação da ONU. E voltando à questão dos idiomas, nós tínhamos aí o inglês, né? Estados Unidos. O inglês é um idioma oficial dentro dessa organização. O francês, o espanhol, o árabe, o chinês e o russo. Então, você já tem aí uma ideia mais ou menos de quais os países que estão, né, como principais membros. Estados Unidos, a França, a Espanha, os árabes,
a China e a Rússia, tá? Mas no total temos 193 membros. Outra organização também muito conhecida, tá, de renome mundial, é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ela foi criada em 1995, possui sua sede em Genebra, na Suíça, e representa a principal agência reguladora do Sistema Internacional do Comércio. Então, a OMC ela é responsável por ditar as regras do comércio em âmbito mundial, tá? Assim também como a ONU, a OMC ela foi criada num período pós-guerra, tá? Num período pós-guerra no sentido de crises, de um período de crises. Inicialmente ela não recebia esse nome, tá? Ela foi chamada de GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, criado em 1947, 2 anos após a Segunda Guerra Mundial. O mundo ainda não estava totalmente sanado as suas dificuldades devido ao período de guerras. Então, veio aí a ter o GATT e a nomenclatura OMC, ela só veio a ser posta em 1995, perdão. E ela vem aí regular, tá, o comércio, ditar as leis, impedindo que tenhamos aí, por exemplo, um não um superfaturamento, mas sim uma excessiva cobrança de taxas. Ele avisa aí a melhoria dos acordos comerciais entre os países em âmbito mundial, não apenas de um determinado país, mas sim de todos. Ela vem aí ditar essas regras do comércio, dessas atividades comerciais. Podemos também citar aí como um objetivo da OMC, que é assegurar o pleno emprego para todos, que o comércio ele consiga empregar e ser disponível para o maior número de pessoas possível, ok? Temos também o FMI, que é a agência especializada das Nações Unidas. Nas Nações Unidas, que é o Fundo Monetário Internacional, ou Banco Mundial, e o objetivo desse banco é justamente estar aí auxiliando algum país que venha a estar necessitando de uma ajuda monetária, de dinheiro, né? Se o país ele está com a crise, tendo algum tipo de crise, eles recorrem ao FMI para lhes auxiliar com esses problemas que venham a surgir, problemas financeiros, tá? Mas não é em qualquer situação que o banco vem a disponibilizar um empréstimo para um país. Só em casos bem críticos, onde toda a nação esteja aí passando por essa dificuldade, tá? Em um período pós-guerra, por exemplo, onde a situação econômica fica crítica, né? Onde todo mundo sofre, ou em caso de uma dívida muito grande com outro país que esteja aí sendo ameaçado, se sinta ameaçado, podendo acontecer algum conflito entre esses países devido às suas dívidas, eles podem recorrer ao Fundo Monetário Internacional, tá? É basicamente nesse sentido que o FMI vem atuar, tá joia? Outro órgão
que eu venho citar aqui, junto do FMI, é o Banco Mundial, que é a agência especializada independente da ONU. Ela não depende da ONU, tá? Ela trabalha totalmente independente. Alguns organismos, eles precisam aí estar solicitando a autorização da ONU para vir atuar. Já o Banco Mundial não, ele não quer saber da ONU, ele é totalmente diferente, não precisa estar procurando a ONU para fazer suas ações ou estar disponibilizando algum tipo de empréstimo. Ele é composto por 187 países membros e representa a maior fonte mundial de assistência para projetos de desenvolvimento, buscando a redução da pobreza. Ele atua, tá? Ele não vai disponibilizar verbas para fazer como, por exemplo, um calçamento de uma cidade ou de um estado. Não, o dinheiro que sai tanto do FMI como do Banco Mundial tem que ser direcionado ao combate à pobreza, tá? Para sanar problemas sociais, políticos, sociais e econômicos de uma nação e não simplesmente estruturais, certo? Frisem isso aí para vocês. Vamos também ter como destaque de organização internacional, que também atua em vários sentidos, é a OIT. A OIT ela foi fundada em 1919 e atualmente representa uma agência da ONU. Ela teve desde sua fundação, ela está atrelada à ONU. Desde sua fundação, foram feitas 188 convenções internacionais do trabalho. Então, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela visa aí principalmente combater o trabalho infantil, o trabalho escravo, garantir as leis trabalhistas, tanto em âmbito nacional como internacional. Então, países que vinham a explorar muito os seus trabalhadores, essa organização ela vem atuar junto com os órgãos competentes do país para evitar esse tipo de situação. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foi criada em 1961 e atualmente é composta de 36 países. É conhecida por Clube dos Ricos, por englobar os países mais ricos do mundo. Entre os seus objetivos destacam-se melhoria nos padrões de vida, desenvolvimento do emprego, estabilidade financeira e contribuições para a melhoria no comércio internacional. Então, temos aí uma organização para o desenvolvimento econômico e não é qualquer país que pode ser membro dessa organização, apenas aqueles países de primeiro mundo, países bem desenvolvidos economicamente, tá? Temos aí como um dos seus principais objetivos a questão da melhoria da padronização da vida econômica das pessoas. Meio que eles visam a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Um intruso passando aqui na sala, gente. Ignorem. Bom, gente, podemos ter também, podemos citar nesse momento a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele vem aí fazer uma fiscalização. Ele tem um papel bastante importante com relação à segurança durante o período pós-guerra, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Vem representando aí uma aliança militar entre os países, fazendo com que esses países venham a se entenderem, tá? Para que não venhamos a ter uma terceira guerra mundial.
Essa organização militar, ela foi criada em 1949, sua sede está em Bruxelas, na Bélgica, é formado por 27 países europeus e 2 continentes americanos, que é os Estados Unidos, que, como sempre, né, seria até irônico não ser, os Estados Unidos é um líder dessa organização e o Canadá também vindo aí a ser um também poderoso país dentro dessa organização militar, batendo de frente aí com qualquer conflito que venha a surgir, intermediando aí a conversa entre as nações, certo? E por fim, eu trago para vocês, aqui ó, temos aí a imagem da OTAN, né? A bandeira, o logo da OTAN. Trago para vocês o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que vem a ser o BRICS? BRICS nada mais é do que um bloco, considerado um bloco econômico. Está aí reunido os 4 países emergentes, inicialmente BRIC, tá? Inicialmente 4, Rússia, China, Índia e Brasil. Logo depois, temos aí a partir de 2011, quando também passa a fazer parte do BRIC a África do Sul. E esses países são países emergentes, ou seja, são países que estão começando a se destacar no setor econômico mundial, no mercado internacional, e juntos vem aí estar buscando melhorias, né, entre esses países que já são desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos e entre outros, China também, e eles que estão se destacando, tá? Então são países que se auxiliam, se ajudam, estão sempre em comunhão para ajudar, para estarem se ajudando e se desenvolvendo economicamente, para terem voz e vez dentro da economia mundial, ok? Assim como nos outros, eu também não vou me aprofundar muito nessas questões, tá? Até porque são questões que, se eu for estar falando agora, vocês vão ficarem um pouco perdidos. Para vocês virem estudar toda essa questão do BRICS, vocês precisam ter um preparo anterior de termos, de sinônimos bem mais aprofundados, que não vem ao caso agora, tá? Aqui só vem dar uma repaginada, uma introdução para vocês terem uma noção de quando virem esse termo BRICS, vocês já saberem que está voltado para as questões da economia, blocos econômicos, onde países se unem em prol do desenvolvimento econômico deles, tá? Que é o caso desses países emergentes, compostos por Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul. Certo, meninos? Bom, por hoje é isso que eu tenho para vocês. Vou deixar disponível também a aula anterior, que é um complemento dessa, tá? Acredito que vocês já assistiram a aula passada. Reforcem com essa. Preciso que venham a estar realizando as atividades do módulo página 13 e página 9, que eu acredito que vocês tenham feito a aula passada. Quem não fez, por favor, vamos fazer, tá? Que é a pesquisa que eu pedi para vocês me enviarem até a página 8 e a página 9 para vocês me enviarem essa semana. Quem não enviou, me envia, por favor. E para finalizar, página 13 e também o Continue Aprendendo, questão 4 a 8 do Continue Aprendendo de vocês.
material de vocês. Quem tiver alguma dúvida, por favor, me solicita que eu vou estar disponível para vocês, tá joia? No mais, até a próxima. Na próxima aula estaremos aí dando início, temos um passeio pela Europa, né, por alguns países, as questões políticas da Terra, e vamos conhecer um pouquinho sobre a África, o continente africano, tá? O seu território, os contornos, sua paisagens, sua hidrografia. Tá joia, gente? Por hoje é só. Até a próxima semana. Tchau, tchau.